Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Letícia Santos falando. E hoje eu vim aí trazer mais um conteúdo do nosso Matemática Essencial. Hoje num formato um pouco diferente, né? Mas que é muito efetivo para a gente poder aprender. Eu prometo que nos próximos vídeos eu apareço, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar aí o nosso modo introdutório. E hoje, especificamente, nós vamos falar de operações com frações, tá? Bom, operações com frações, operações com números fracionários, é muito importante que vocês saibam que é tudo a mesma coisa, tá? A única coisa que a gente tem que ficar ciente é que nos números fracionários nós vamos ter aí as mesmas operações matemáticas que nós temos com qualquer outro conjunto numérico, tá? Então, nós vamos ter aí a soma, né? Adição, soma, subtração. Nós vamos ter aí também a divisão e a multiplicação, tá? Então, olha lá, pessoal. O que eu tenho que ter ciência aqui? Quando a gente vai falar de soma e subtração em números com números fracionários, tá? Eu vou dividir essas duas operações matemáticas aqui em dois blocos. Eu tenho soma e subtração com denominadores iguais. E com denominadores diferentes, tá? E com denominadores diferentes. Certo? E aí, lógico que cada um deles, o modo de proceder é diferente. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui. Vamos iniciar pela soma e pela subtração de frações com denominadores iguais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até escrever aqui para vocês, tá? Pra gente se orientar. Soma e subtração com denominadores iguais. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Para vocês. Nós vamos construir alguns exemplos e vamos resolver juntos, tá? Toda vez que eu tenho uma soma ou subtração de números fracionários com denominadores iguais, é fácil, tá, gente? Basta a gente apenas conservar o denominador e a gente vai fazer a operação matemática só com os numeradores, tá? Que são os caras que são a parte de cima e o denominador, os caras que são embaixo, tá? Então, ó, denominadores iguais, eu mantenho o denominador, que aqui no caso é 5, e aí nós vamos somar os numeradores. Aqui vai ser 2 mais 1, que dá 3, certo? Vamos aí fazer mais um exemplo. Então, eu tenho 3 sétimos mais 2 sétimos. Quanto eu vou ter? Olha lá, 3 sétimos mais 2 sétimos. Eu mantenho o 7, que é o denominador, e vou somar aqui os dois caras de cima, os dois numeradores. 5 mais 2, eu tenho exatamente... Ou 3 mais 2, eu tenho exatamente 5, tá? 3 mais 2 dá o resultado de 5. 5 sétimos é
a nossa fração resultante. Vou fazer uma subtração aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Se liga aí. Eu tenho 8 nonos menos 3 nonos. O que eu vou fazer? Vou copiar o denominador, que é 9, e subtrair os numeradores. 8 menos 3 dá exatamente quanto? 5. Isso aí. Ó, já tô colocando bastante 5 aqui para vocês. Vamos fazer mais um aí, ó. Se eu tenho com 3 frações, por exemplo. Então, eu tenho 1/8 mais 2/8 menos 4/8. Aqui a gente vai ter o seguinte: copio, conservo o denominador e vamos lá para os numeradores. Quanto é 1 mais 2? 3. Quanto é 3 menos 4? Lembra? Aqui, ó, a gente já vai cair nos números inteiros, tá bom? Então, você pode fazer isso aqui normalmente. Eu devo R$ 4 para você, te pago 3, tá? Aqui, ó, positivo. Eu ainda vou ficar te devendo, mas eu vou ficar te devendo 1. Então, essa fração aí dá menos 1/8. Totalmente permitido, tá certo? Bom, então, basicamente, a gente trabalhar com soma e subtração de fração com denominadores iguais é basicamente isso. Você conserva o denominador e você só trabalha com as operações matemáticas com quem está na parte de cima, certo? Agora, o que vai acontecer quando os denominadores eles forem diferentes, tá? Vou até escrever aqui, ó, diferentes. Tudo certo? Vamos lá. O que vai acontecer quando esses denominadores forem diferentes? Olha lá. Bora lá, então. Pegar um canetão aqui para nós. Denominadores diferentes. Olha só que bacana. Eu vou ter aqui um primeiro exemplo. Letra A. Eu tenho 2/3 mais 1/5. Bom, gente, o que eu vou ter que fazer isso daqui? Eu vou ter que dar um jeito de redividir essas frações de forma com que esses dois denominadores aqui se igualem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aí com esses denominadores uma manobra que a gente já conhece da aula passada, chamada MMC. Se você não está recordando, volta, assiste a aula de MMC e MDC, porque ela é muito importante pra gente, tá? Quando eu digo muito importante, é muito importante mesmo, tá? Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois caras aqui, tá bom? Que são os nossos denominadores, e vou tirar o MMC dos dois, 3 e 5. Para você que não sabe, que não se lembra, tá? A gente vai usar sempre os principais números primos para poder tirar o MMC. Aliás, os principais não, né? A gente vai utilizar principalmente os 5 primeiros. Quem são eles? Só para a gente recapitular. Número 2, 3, 5, 7 e 11, tá? São os 5 primeiros, é legal a gente levar aí na nossa cachola, para onde a gente for. Bom, vou tirar o MMC desses dois caras aqui. Ó, gente, percebe que não dá para eu dividir por 2, tá? Eu não tenho como dividir por 2. Mas eu posso dividir por 3, não posso? Dividir esses dois caras por 3? Aliás, um dos dois caras por 3? Posso. Quem? O próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá para dividir, eu copio. E aí, o 5 eu divido por 5. Copio 1, 5 dividido por 5 dá 1, tá?
Então, tenho aqui a minha decomposição. E aí, o que acontece? A minha decomposição é só, para eu descobrir o MMC, é só eu pegar a minha divisão aqui, ó, e multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. Certo? 15. Então, 15 é o nosso novo denominador. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou recopiar esta fração aqui, ó, com o nosso novo denominador 15. Olha que bonito. Ah, Letícia, você deve estar me perguntando, e como que eu faço para achar o nosso novo numerador? Nosso novo numerador é fácil, tá? Também. Vamos lá. Você vai pegar o seu novo denominador, vai dividir pelo número de baixo e o resultado multiplicar pelo número de cima. Então, vamos lá. Quanto que é 15 dividido por 3? Bom, 15 dividido por 3 dá 5. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Pronto, achei o novo denominador da primeira fração. E da segunda, vai fazer o mesmo procedimento. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3 vezes 1 dá exatamente 3. Agora, como o denominador é o mesmo, é só a gente manter 15 e os numeradores a gente soma. 10 mais 3 dá 13. Pronto, 13 quinzeavos é o resultado dessa nossa soma. Então, vocês estão vendo, tá? Que é bem fácil esse processo de igualar os denominadores utilizando o MMC. É a melhor forma com que a gente consegue realizar isso, tá? E aí, eu vou fazer aqui um outro exemplo, tá? Vou fazer mais 2 exemplos para vocês verem a utilização. E aí, depois, nós vamos para divisão, aliás, multiplicação e divisão de fração, de números fracionários, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o próximo. Vamos para a letra B. Nosso exemplo B. Olha lá, minha gente. O B, eu vou fazer uma subtração, tá? Eu vou fazer 10 oitavos menos 2 décimos. 10 oitavos menos 2 décimos. Olha lá, que bacana. Vou pegar o 8 e o 10 e vamos tirar MMC. Lembrando que aqui em cima, ó, eu vou colocar no cantinho para vocês os números que a gente... Quem são os principais números primos, tá? Pra gente não esquecer. Que são o 2, 3, 5, 7 e 11. Não são todos, porque os números primos são infinitos, mas são os principais aí. Então, bora lá. Ó, número par dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Continua dando para dividir por 2, por causa do 4. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir por 2, a gente só copia. Continua dividindo por 2 por causa do 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir, copia. E aí, minha gente, ó, aqui já não dá mais para dividir por 1. Também não dá para dividir por 3, mas dá por 5. 5. 1 não dá para dividir por ninguém, a gente só copia. 5 dividido por 5 dá 1. Olha que bacana. Terminou minha decomposição. Agora, o que eu vou fazer para descobrir qual é o MMC? Vou sair multiplicando todo mundo. Olha lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Dá 40. Então, nós temos lá, ó, 40 é o nosso novo denominador, tá? Quarentinha, quarentaina. Olha lá. E então, vamos lá pro processo de achar o numerador, que eu vou trocar de caneta aqui, tá? Então, olha lá. Pego o denominador, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima.
40 dividido por 8 dá quanto, meu povo? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. Agora vamos fazer o processo aqui, ó. 40 dividido por 10 dá 4. Pega o resultado e multiplica pelo de cima. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos aí, se denominador a gente copia, mantém, né, o mesmo, que é 40. E lá em cima a gente faz a subtração. 50 menos 8. Quanto que é 50 menos 8? Quem aí disse 42 acertou, tá? Lembrando para você que já tá um pouco mais avançado nessa parte, tenho que lembrar vocês, tá? Muito, muito mesmo, de que ainda não estou trabalhando com simplificação, tá? Então, por isso que a gente tá fechando aqui. Se por um acaso você não sabe o que é simplificação e não tá entendendo o que eu tô falando, não esquenta a cabeça que logo logo você vai entender, tá? Tudo bem? E aí, pessoal, para fechar essa parte, eu vou fazer mais um exemplo para vocês, tá? Lembrando que no final do módulo tem lá alguns exercícios para vocês poderem fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá continuar. Letra C, nosso exemplo C. Aí, eu vou fazer aqui, ó. 1/6 mais 2/4 menos 1/5. Nossa, Letícia, você pode misturar a soma com subtração? Não só posso como eu devo, tá? Claro, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Lembrando que, por uma questão aqui só de sobrevivência, vou colocar os principais números primos para facilitar. Opa, peraí que eu errei aqui a ordem. Vou colocar os principais números primos, que são os 5 primeiros, justamente para que ajude a gente na hora do MMC, que é muito importante, tá bom? E isso, lógico, ajuda você a lembrar deles com mais facilidade. Então, vamos lá, vamos tirar o nosso MMC de quais números? Dos denominadores, que são 6, 4 e 5. Passo um tração, vamos começar. Bom, 6 e 4 dá para dividir por 2. Aqui eu tenho 3, certo? 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, 5 não dá para dividir por 2. Bom, aqui 3 não dá para dividir por 2, mas o 2 dá. 2 dividido por 2 dá 1. Quem já não dá para dividir, você só copia, tá? Bom, vamos lá. Continua aqui. Não consigo dividir mais ninguém por 2, então eu vou para o próximo número. 3. Olha lá, vou para o número 3. Gente, olha que bacaninha. Aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 eu só copio, 5 não dá para dividir, copio. E agora, só sobrou 5, que só dá para dividir por ele mesmo. Então, só termina o MMC quando todo mundo chega junto no 1 aqui. Olha lá, terminei minha decomposição, vamos multiplicar esses caras aqui que apareceram pra gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, quem sabe quanto é? 12 vezes 5, 60. Esse é o nosso novo denominador. Gente, percebam que na hora que eu vou reescrever as frações com os denominadores comuns, eu sempre procuro manter aí o mesmo padrão de construção das frações, tá bom? Então, eu sempre repito. Então, são 3 frações, copio as 3 frações com os seus respectivos sinais aí, tá? Então, primeiramente aí o sinal de mais, depois o de menos. Aqui eu só vou apagar só pra gente ganhar espaço. E voilá. Bom,
Bora lá, né, gente? Achar os denominadores aí. Aliás, achar os numeradores, que são os caras de cima. Eu vou pegar o denominador, dividir pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo cara de cima, que é o numerador. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Se você falou 10, você tá correto. E, gente, quanto que dá 60 dividido por 4? Dá 15. 15 vezes 2, 30. E quanto que dá 60 dividido por 5? Dá 12. 12 vezes 1, 12. Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui? A gente copia o denominador e vamos lá, ó, somar primeiro. A gente faz na ordem de leitura, tá? Sempre. Soma primeiro. 10 mais 30 dá 40. E 40 menos 12. Quanto que vai dar isso daí? Se você respondeu 28, você está corretíssimo. Então, dá 28 60avos. Lembrando que aqui eu não usei simplificação, tá certo? Bom, pessoal, o que eu vou falar pra você? Tá com alguma dúvida? Volta, revê. Foi rapidinho a aula, porque esses conceitos são simples mesmo, tá? Inventa alguns exercícios aí, justamente, principalmente para você treinar MMC e essa questão da soma e da subtração, se você tem dúvida. E se liga aí na próxima aula, porque a gente vai trabalhar divisão e vamos trabalhar também multiplicação de números fracionários, tá certo? Um beijo fofo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!